pessoal, tudo bem? E vamos aprender mais alguns conceitos básicos de investimentos? Na aula de hoje a gente vai ver o seguinte: liquidez, riscos, os 3 tipos de riscos que você tem que mais prestar atenção na hora de investir, e também diversificação. Parece complicado esses nomes, mas você vai ver que a aula de hoje vai ser bem tranquila. Vamos lá, Aninha? Tá, então a gente vai começar com essa tal de liquidez. Liquidez é um conceito econômico que determina a facilidade de você transformar um ativo em dinheiro. Esse ativo não precisa ser necessariamente um investimento, pode ser um carro ou um apartamento que você comprou. É bem possível que em algum momento da sua vida você queira transformar o que você comprou em dinheiro novamente. Quanto mais fácil for de fazer essa transformação, mais líquido esse ativo é. Para o mundo dos investimentos, vou voltar um pouquinho lá na nossa primeira aula. Lembra quando a gente falou de horizonte de investimento? A liquidez é importante porque ela está completamente ligada com esse prazo. Se você vai investir para a sua reserva de oportunidade, por exemplo, não faz sentido você aplicar em um investimento que tem uma liquidez longa, porque você vai precisar do seu dinheiro mais rápido. Sim. E agora, só complementando o que a Aninha explicou, nos investimentos, a liquidez ela também é conhecida como prazo de resgate na prática, tá? E aí ela é medida em dias. Então, tem investimento que vai demorar um dia, do momento que você pediu para resgatar até você ter ele na sua conta, é o que a gente chama de liquidez alta. E geralmente representam essa liquidez com um D mais 1. Um é o dia que vai demorar, né, para você resgatar. E tem outros que demoram muito mais, podem demorar 30 dias, até 1 ano, 2 anos. Aí são investimentos com a liquidez bem baixa. Agora eu vou falar um pouco dos riscos. É importante vocês terem noção que investir tem risco, faz parte do conceito de investir ter algum tipo de risco. Saber como funcionam esses riscos te ajuda a entender o que você fica confortável a tomar. Hoje a gente vai falar de 3 tipos de riscos: o de liquidez, para vocês linkarem com o que a gente acabou de explicar, risco de mercado e risco de crédito. Eu vou começar com o risco de liquidez, então. Lembra que a gente falou que a liquidez é você conseguir trocar um ativo por dinheiro? O risco de liquidez, ele está exatamente na dificuldade de você conseguir fazer essa troca. Pensa comigo, comprei um apartamento, preciso vender porque eu preciso do dinheiro agora. Se o mercado imobiliário está ruim, tem pouca gente querendo comprar, eu provavelmente vou ter que abaixar o meu preço para conseguir vender. O fato de eu ter que mudar esse preço faz com que eu tenha um risco de liquidez nesse ativo. E agora a gente vai falar sobre outro tipo de risco, que eu acho que talvez seja mais fácil de entender quando a gente fala de investimentos, que é o risco de mercado. Por exemplo, uma ação. Você já viu aqueles gráficos que um dia o preço está lá no alto, outro dia está lá embaixo, um sobe e desce danado? Quanto maior esse sobe e desce, maior é o risco de mercado desse investimento. Isso é muito comum nas ações e em outros ativos de renda variável. E outro nome para chamar esse risco de mercado é a volatilidade. A volatilidade ela é medida matematicamente por meio de um conceito chamado desvio padrão. Mas tá bom, chega de matemática. Quem se interessar por esse assunto pode procurar no Google e tal, ou conversar melhor com a gente depois, né, Aninha? É isso aí, Isa. Agora eu vou contar do risco de crédito. Eu vou começar com uma analogia para vocês entenderem um pouco mais fácil. Sabe quando você vai no bar e tem sempre aquele amigo que fala: pô, paga minha cerveja, esqueci meu dinheiro? Não é o meu caso, né? Não, Isa, eu não tô falando de você. Talvez o nosso diretor que tá ali atrás da câmera, o Perobelli, ele seja um desses casos. Mas fica para outra história. Essa pessoa, o Perobelli, ele tem um risco de crédito. Agora, em termos técnicos, risco de crédito é o risco da contraparte não te pagar o prometido. Diferente do risco de mercado, que você consegue fazer uma conta bem simples com desvio padrão, o risco de crédito é bem mais difícil de se calcular. Existem várias variáveis. Saúde financeira, o quanto você atrasou nos últimos meses, é complicado. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: entenda para quem você está emprestando o seu dinheiro, para quem está do outro lado. Se é um banco grande, se é um banco pequeno, se é o governo, se é o seu amigo que nunca te pagou o que você emprestou. Saber um pouco melhor para quem você está entregando te dá um alívio quanto ao risco de crédito. Bom, vimos então 3 tipos de risco dos seus investimentos.
que podem ser o de liquidez, o de mercado e o risco de crédito. Em cada investimento, esses riscos vão ser diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Mas agora a gente está chegando na parte final da aula e o assunto é diversificação. Tá, eu vou começar a falar de diversificação, vou tentar usar o jargão que o mercado usa. O mercado sempre gosta de falar, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Tá, mas o que isso significa? Vou usar um exemplo. Me pediram aqui na Verius para ir no mercado e comprar ovos. Ovos? Ovos. É que todo mundo é marombeiro, sabe? Tá. Gosta de malhar, precisa de proteína. Aí eu fui no mercado e comprei 2 dúzias de ovos. E eu, desastrada que sou, na volta do meu caminho, derrubei todos no chão. Fiquei sem nenhum ovo. Se eu tivesse chamado a Isa e tivesse dado metade pra ela, quando eu tivesse caído no chão, eu só ia ter perdido metade dos ovos. Ou não? Eu espero que sim, Isa. Tá bom. Tá, mas Aninha, peraí, calma aí. O que isso tem a ver com investimento? Tá, o que isso tem a ver com investimento é o seguinte, a gente acabou de falar que os ativos têm riscos diferentes. Se eu coloco todo o meu dinheiro em um único risco e dá um problema nesse risco, eu perdi todo o meu dinheiro, de forma simplificada, obviamente. Se eu separo o meu dinheiro em diversos investimentos com riscos diferentes, se um cair, não vai impactar toda a minha carteira, porque vai ter uma parte que vai continuar tranquila. Eu tenho certeza que você aí já deve estar pensando assim, calma aí, eu ainda estou aprendendo sobre investimentos e eu tenho que saber quanto colocar em cada tipo de investimento, em cada cesta de ovos. Mas olha, fica tranquilo. Esse é um assunto realmente, se você quiser se aprofundar em diversificação, você pode conversar depois melhor com a Aninha aqui na Verius. Eu conheço outras pessoas que amam esse tema. Mas a mensagem que você tem que guardar aí com você é o seguinte: divida o seu patrimônio em várias caixinhas diferentes, porque assim o risco de, se der algum problema com algum dos investimentos, o risco de você, enfim, perder tudo ou qualquer coisa assim, ele é muito diminuído, porque você já está protegido por várias outras classes diferentes. Eu entendo que vocês devem estar pensando, não entendi nada dessa aula. Se vocês não entenderam nada, por favor, manda comentários aqui pra gente. A gente tá super à disposição pra ajudar. E espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Eu espero que sim, Isa. Tá bom. Tá, mas Aninha, peraí, calma aí. O que isso tem a ver com investimento? Tá, calma, agora eu preciso ver o que isso tem a ver com investimentos. Fala da onde? Do Peru Velho? Risco de crédito. Ou fala o risco de crédito de novo? Mas eu volto e falo tudo